Fala galera, meu nome é Gustavo Janela e hoje eu vou falar sobre seguir carteira indicada por corretora. O assunto é: vai por mim, não siga carteira indicada por corretora. Ao longo da apresentação eu vou explicar o porquê desse meu pensamento, né? Claro, respeitando cada um investe da maneira que acha melhor e da maneira que acha mais conveniente, mas eu vou passar um pouco da minha experiência e do que eu conheço de mercado para vocês terem uma ideia ah, da minha visão. Primeiramente, eu gostaria de pedir que vocês deem um like no vídeo e que vocês se inscrevam no canal e bora pro assunto. Então, por que eu acredito que vocês não devem seguir a carteira recomendada por corretora? Bom, primeira coisa, cada investidor possui um perfil próprio, conservador, moderado ou arrojado. Muita gente acha que você pode traçar esse perfil apenas em caso de quanto que o investidor X vai alocar em renda variável. Aí, dessa maneira, você determina se ele é conservador, moderado ou arrojado. Mas na verdade não. Na verdade você pode fazer carteiras de ações e carteiras de fundos imobiliários com mais ou menos riscos. Então, digamos que você pode montar uma carteira mais conservadora, pode montar uma carteira moderada, de risco moderado ou arrojada. Então, por exemplo, no caso das ações, eu vou falar dos fundos imobiliários também, mas no caso das ações, tem pessoas que preferem investir em blue chips, que são aquelas empresas com um valor de mercado maior, com mais tempo de mercado, são empresas mais consolidadas e mais conhecidas. Então, teoricamente, seriam empresas mais conservadoras, digamos assim. Existem pessoas que preferem investir em empresas de crescimento, empresas que não têm um valor de mercado elevado, mas que podem apresentar crescimento no decorrer dos anos, no caso. E tem investidores que seriam os mais arrojados, que gostam de investir em small caps, que são aquelas empresas de valor de mercado menor, geralmente empresas que têm menos liquidez, mas que podem de repente fazer um turnaround, como a gente chama, e de repente crescer muito de valor, enfim, e aí a pessoa ganhar obter um ganho grande, uma rentabilidade grande até num curto período, né? Então, percebam que existem maneiras diferentes de você fazer a alocação da sua carteira de ações, né? Então, quando você investe seguindo a recomendação da corretora, se você seguir aquilo à risca, sem conhecer as empresas, sem conhecer os ativos, você está não tá considerando todas essas possibilidades, né? Você está entregando os seus investimentos para a carteira que a corretora acha que ela é mais adequada, mas, né? E a sua, o que é bom para você, o que é bom para sua, né? Para sua forma de pensar. A mesma coisa acontece no caso de fundos imobiliários. Tem pessoas que preferem investir em fundos com multi-inquilinos, né, que você tem mais diversificação, você consegue obter a renda, os aluguéis de vários inquilinos e de repente se um inquilino sai, não vai impactar tanto na renda obtida através daquele fundo. Tem pessoas que preferem investir em ativos com mono inquilino, né? Porque
Muitos ativos com monoinquilino nos últimos anos apresentaram excelentes resultados. Então, embora seja um pouco mais de risco, tem gente que gosta de investir por causa dos resultados dos últimos anos com esse tipo de ativo. E além disso, tem investidores que buscam renda e tem investidores que buscam crescimento de patrimônio. Então você consegue identificar no mercado quais são aqueles fundos que te oferecem um maior dividend yield e aqueles fundos que oferecem uma maior taxa de crescimento. Então você consegue identificar isso, você fazendo uma busca, você fazendo um estudo e você determinando o que é bom para você, o que você julga bom para você, você consegue selecionar esses fundos e montar uma carteira de fundos imobiliários adequada ao seu perfil, né? Então, mais uma vez, quando você delega isso à corretora, no sentido de, vou escolher aqueles fundos que a corretora definiu, você não está olhando para si próprio, né? Então, esse é um dos pontos que eu acho que são os pontos negativos de você investir seguindo fielmente a carteira da corretora. O segundo ponto, juros compostos prejudicados. Então, imagina, quando você faz compra de ativos, sejam eles fundos imobiliários ou ações, você recebe dividendos, você recebe aluguéis, você recebe juros sobre capital próprio, enfim, você recebe bonificações, e você pode reinvestir esses dividendos, enfim, você pode reinvestir, comprar mais, e isso se chama, e aí você acaba ganhando juros sobre juros, correto? Quando você investe seguindo a corretora, essa carteira provavelmente de tempos em tempos vai ser realocada. Eles vão recomendar a venda de um ativo e a compra de outra, enfim, e esses juros compostos acabam ficando prejudicados, né? Lembrando, eu tô falando aqui mais para aqueles investidores que são adeptos ao buy and hold, que é o comprar e segurar. Então você está pensando no longo prazo. Se você compra e vende logo em seguida, a sua estratégia, os seus juros compostos ficam prejudicados. Então, por isso não é interessante para esse tipo de investidor que busca esse tipo de estratégia girar esse patrimônio e os juros e acabar perdendo uma grande chance de ter aqueles juros sobre juros durante anos e anos de boas empresas, boas pagadoras de dividendo, de fundos que pagam uma renda mensal legal, interessante e que de repente apresentam uma valorização na cotação, entendeu? Então os juros compostos acabam ficando prejudicados. Terceiro ponto, o giro de patrimônio nunca é bom pelas taxas, por conta das taxas. Então, embora exista hoje muitas corretoras que não cobram taxas para investir em ações ou fundos imobiliários, algumas cobram. Então, quando você gira o patrimônio, você gasta com taxa, gasta com corretagem, e isso acaba fazendo você perder patrimônio, né? Embora a gente escute muito de que a taxa não é tão importante no longo prazo e tudo mais, se você ficar comprando e vendendo ativos todos os meses, isso com certeza vai impactar no seu patrimônio. Então, esse giro de patrimônio, compra e venda de ativos, pagamento de taxas, não é interessante para o pequeno investidor, tá ok? Porque essas taxas, muitas vezes, por se tratar de um pequeno investidor, essa taxa acaba
sendo uma porcentagem considerável daquele investimento. Então acaba não sendo interessante por causa disso. O quarto ponto, imposto de renda, tá? Então existe uma taxação de imposto de renda para, por exemplo, ações. Se você vende mais de 20 mil reais em ações no mês, você precisa pagar o imposto de renda. E a questão dos fundos imobiliários, se você vender fundo imobiliário com lucro, você também precisa pagar o imposto de renda. Então, mais uma vez, compra e venda, compra e venda, compra e venda, vai gerar, além de taxas e taxas e taxas, o imposto de renda. Então, sempre é bom evitar ficar pagando imposto de renda. E uma coisa que me motivou foi uma frase que eu li de uma pessoa até importante do YouTube, dessa área de finanças, que é: eu invisto de acordo com a carteira recomendada pela minha corretora. Ela altera os fundos imobiliários todo quinto dia útil do mês. Vocês percebem que não é algo a ser recomendado, pelo menos na minha visão. Porque assim, tudo bem, vamos supor que a pessoa, aquela corretora altere os fundos imobiliários todo quinto dia útil do mês. Então vamos supor que no quinto dia útil do mês você comprou, no quarto dia útil do mês você vendeu, porque no quinto dia útil você vai comprar de novo outros fundos imobiliários, enfim. Você com certeza vai receber a renda daqueles valores, tá? A maioria dos fundos imobiliários consideram a data até o último dia útil do mês anterior para pagar os aluguéis. Então ele considera a sua posição naquele fundo até o último dia útil do mês anterior. Então, se você vender no quarto dia útil ou no quinto dia útil, você vai receber o rendimento. Mas você vai deixar de ganhar de outras formas também, né? Além de você possivelmente estar pagando taxa, o que vai acabar, né, prejudicando os seus ganhos, você não vai ganhar com a valorização da cota, tá certo? Então, quando você, tudo bem, se você pensa em investir para renda, tudo bem, beleza, eu respeito cada um investe da maneira que desejar, mas eu acho que você está perdendo uma grande oportunidade de receber uma boa valorização também com as cotas. Então, por isso, eu deixei um exemplo aqui. Eu tenho um fundo imobiliário que está na minha carteira há 33 meses, quase 3 anos. E nesse período, a cota valorizou 35%. Só a cota, só considerando a valorização das cotas, sem considerar os proventos, os aluguéis, valorizou 35%. 35% em 33 meses. Uma excelente valorização. Se eu incluir os proventos recebidos neste período, a rentabilidade chega a quase 70%. Então vejam como é importante você analisar a rentabilidade dos fundos imobiliários, e eu em breve vou divulgar um vídeo sobre rentabilidade de fundos imobiliários. Como é importante você verificar a rentabilidade através da distribuição dos aluguéis e da valorização das cotas. E não considerar itens separadamente. Obviamente que existem fundos imobiliários, como eu já falei, inclusive lancei um vídeo sobre fundos imobiliários de papel, que são fundos imobiliários que você não vai ter um ganho
uma valorização na cota. A cota ela se mantém estável durante o longo período. A função principal dela é te fornecer renda. Mas existem vários fundos que você consegue fazer. Nesse caso aqui é logística. Agora, existem vários outros tipos de vários outros setores que você consegue uma valorização na cota e um ganho com proventos. E aí você vai ter um excelente retorno, um excelente resultado. Então, é o que eu digo, cada um investe da forma que desejar, enfim, cada um tem sua própria estratégia, seu próprio método. Esses são meus pontos, os pontos que eu, que eu considero importantes e por isso que eu tenho esse método que é o buy and hold, é o comprar e segurar, e eu não fico girando patrimônio. Aí cabe a vocês analisarem e ver o que é mais interessante. Obviamente que uma corretora tem pessoas capacitadas, pessoas de mercado, pessoas que conhecem o mercado, mas eu acho que todos nós temos capacidade suficiente para estudar, conhecer o mercado, conhecer os fundos, entender o case de cada fundo e fazer nossas escolhas, né? Terceirizar isso para outras pessoas, será que é necessário? Será que é fundamental para você obter sucesso? Eu não acredito. Eu acredito na capacidade de cada um de fazer suas próprias escolhas e obter resultados excelentes com suas próprias escolhas. Então, por hoje é só, pessoal. Valeu, muito obrigado por assistirem o vídeo até aqui. Se inscrevam no canal, deem um like no vídeo, por favor. Até a próxima.